É isso que tem que ser entendido como perdão. Jesus, ele cancelou a cédula de dívida que havia contra nós. Foi isso que ele fez. O perdão cura, porque quando Jesus perdoa essa dívida, ele abre o caminho novamente para que nos acheguemos ao Pai. E quando nós estamos diante do Pai, então, nós somos o quê? Transformados, curados. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele muda e transforma as nossas vidas. Então o perdão, ele cura. E nós estamos sempre procurando um culpado para alguma coisa. A menina não procurou culpado para a vida aqui, para as coisas que estavam acontecendo na vida de Naamã. Em João 9, de 1 a 14, tem um texto que fala de um cego de nascença que foi curado. Mas os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Ou seja, estão sempre procurando um culpado, assim como os amigos de Jó procuraram um culpado também, porque eles acreditavam que as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência cognitiva, alguma coisa assim, era uma visitação punitiva de Deus sobre aquela geração, sobre aquela pessoa, por pecados dos seus antepassados. Então havia muitas vezes esse questionamento, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Jesus falou, ninguém pecou. Mas isso aconteceu para que seja manifesto o poder de Deus sobre a vida dessa pessoa. No verso 18, Naamã começa a pedir perdão depois que ele é curado. Por quê? Que eu já fui lá no verso 18. Porque às vezes é assim, nós começamos de trás para frente. A gente só vai pedir perdão depois que a gente vê a coisa realizada. A gente só vai mudar de atitude depois que a gente vê o benefício. Isso não pode acontecer em nossas vidas, porque Deus, ele já nos perdoa antes mesmo de que qualquer coisa aconteça em nossas vidas. Preste atenção, a forma com que Naamã se aproximou de Deus. Imediatamente, no verso número 4, diz que Naamã disse ao seu senhor, assim falou a jovem da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Ou seja, ele começou já a fazer o quê? Usar o meio político. Já foi falar com o rei já vai mandar uma carta para o outro rei, para que então acontecesse o quê? Para que aquele profeta então fosse ali tocado, ou fosse pressionado, ou que alguma coisa acontecesse, que ele fosse realmente curado. Ele começa a usar os meios errados. Ele começa a usar a forma errada para se aproximar de Deus, achando que o seu poder, a sua influência, a sua capacidade de fazer as coisas como ele fazia com o exército, iria acontecer com relação a Deus. Isso não é verdade. Isso não acontece assim. A palavra diz que ele levou com ele 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Ou seja, levou presentes ainda, ou seja, pelo meio econômico, se aproximando de Deus também, usando o poder econômico para talvez conseguir ou convencer aquele homem de Deus para que alguma coisa acontecesse. E não é assim. Deus já começava a perdoar Naamã quando ele saiu da Síria para ir ter com um homem de Deus. Deus não perdoou ele só depois que ele foi curado, que ele pediu perdão no verso 18. Deus já havia perdoado ele antes, já ia perdoando cada atitude dessa de Naamã, que era uma atitude errada. E que muitas vezes nós também fazemos, eu vou lá naquela igreja lá, porque o fulano me convidou, eu vou lá adorar a Deus, glorificar a Deus, mas eu quero ver se Deus vai fazer alguma coisa mesmo. E a gente já vai com aquela, muitas vezes a gente tem essa coisa, essa empáfia, essa altivez, de querer talvez movimentar para que as coisas aconteçam da nossa forma, da nossa maneira. Mas saiba que Deus, Ele faz por graça. Nós não podemos duvidar, questionar, ignorar o amor de Deus, a graça de Deus. Nós não podemos. O nosso orgulho muitas vezes atrapalha de entendermos e termos a sensibilidade da maneira e da forma com que Deus trabalha em nossas vidas. Viu que testemunho maravilhoso que passou aqui hoje? Daquele irmão que passou por aquela dificuldade e a partir daquela obra que Deus fez na vida dele, tocou ele para que ele perdoasse também, restaurasse um relacionamento com a própria mãe.
Vê como as coisas acontecem. E muitas vezes nós precisamos disso. E o que Deus está fazendo na vida de Naamã é muito grande. Deus está alcançando regiões profundas na vida de Naamã. E assim, às vezes, Deus está fazendo em nós também. Deus está fazendo em nossas vidas também. O perdão cura. Às vezes nós precisamos liberar perdão. Quando essa serva fala para a sua senhora que lá na terra de Samaria tinha cura para Naamã, ela já estava perdoando Naamã de ter trazido ela como escrava. Quando Deus aceita então o pedido de Naamã também para cura, Deus já está perdoando Naamã de todos os seus pecados. E assim, o perdão vai acontecendo de uma forma sucessiva, e as pessoas vão então se aproximando, e vai acontecendo então uma aliança, uma comunhão verdadeira, movida pelo poder de Deus, porque o perdão cura, restaura relacionamentos, restaura famílias. Quantas pessoas muitas vezes vivem anos, muito tempo, sem perdoar, né? Deus não leva em conta a nossa atitude, porque Ele quer o nosso coração, amém? Então Deus queria alcançar o quê? O coração de Naamã. Então Deus não estava preocupado se Naamã estava vindo com dinheiro, se Naamã estava tentando vir pela política, se Naamã estava tentando vir por outros meios. E é o que nós precisamos orar para que aconteça também hoje, para que Deus abençoe a nossa nação, que a cura venha pelo poder de Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus, e que caia por terra, então, todo o intento, toda politicagem, tudo isso que talvez não faça parte da vontade de Deus, que não tem nada a ver com a vontade de curar e abençoar a sua vida e a minha vida. Amém? E por último, eu gostaria de passar aqui mais uma coisa. Siga o exemplo do seu mestre. Siga o exemplo do seu mestre. A palavra diz lá no verso de número 15, vai comigo lá, o 5, verso 15. Diz assim: voltou, né, ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E agora, pois, peço que aceites o presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Siga o exemplo do seu mestre. Eliseu não aceitou os presentes de Naamã. Ele não aceitou. Porque as coisas de Deus, as bênçãos de Deus não estão à venda. E estas bênçãos não se pagam com dinheiro dessa terra, com tesouros dessa terra. Simplesmente por isso. Aí fala: mas pastor, por que eu trago dízimo e oferta na igreja? É para que o reino de Deus avance, expanda aqui na terra, o que nós estamos realizando aqui. Sabe? Tudo que você vê que acontece, né, as obras que são feitas aqui, para abençoar outras vidas, isso sim é usado com dinheiro dessa terra. Mas o que Deus faz na sua vida, de forma sobrenatural e poderosa, isso nunca vai ter dinheiro que vai pagar. Amém? Isso não pode ser pago, a gente não pode retribuir isso de uma forma terrena e com coisas físicas. Porque não tem como, Deus faz de graça, por amor. Então Eliseu não aceitou nada disso. Uma vez que eu fui na casa de uma irmã orar, fiz uma oração por ela, perguntou quanto que era. Eu falei: irmã, se você tivesse que pagar, você estava perdida. Eu falei para ela: você estava perdido, porque não tem como pagar. Eu falei para ela: não tem preço. E o que acontece? Hebreus, capítulo 5, verso 8 e 9, diz que Jesus Cristo, embora ele sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o que acontece? Nós vamos sofrer muitas vezes, nós vamos fazer coisas que nós não queremos, nós vamos passar por caminhos que muitas vezes nós não queríamos passar, para alcançar coisas que Deus tem preparado para nós. Não vai ser fácil, talvez não vai ser só chegar aqui, pegar um dinheiro, chegar ali e pagar como Naamã pensou, não vai ser só falar para o rei, mandar uma carta e pronto, acabou, como Naamã pensou, não vai ser tão simples assim. Porque as coisas dessa terra, os tesouros dessa terra,